Olá, paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de formação e aperfeiçoamento de professores da Escola Bíblica. Nesta aula, vou dar continuidade respondendo à pergunta: o que se espera de um professor da Escola Bíblica? Até o momento, nas duas primeiras aulas eu respondi: espera-se que o professor tenha fundamentos sólidos. Esta foi a resposta da aula 1. Na aula 2, eu respondi: o professor precisa ter conexão com a atualidade, também precisa de ética ministerial na prática e vivendo o que ensina. Hoje, vamos falar sobre inovação no ensino bíblico, atendimento às necessidades individuais e liderança e colaboração. Para iniciar, então, falando sobre inovação no ensino bíblico. Este princípio é sobre estratégias criativas e inovadoras para tornar o ensino mais dinâmico com o uso de tecnologia e métodos participativos. Um grande exemplo, e logicamente não de uso de tecnologia, mas um grande exemplo de inovação no ensino bíblico é o próprio Jesus. Na própria pedagogia de Cristo, ele utilizou-se de algo, observe, ele não inventou isso, não. Ele utilizou-se de algo que já existia, mas inovou para ensinar. Sobre o que estamos falando? Sobre as parábolas. Jesus utilizava parábolas e métodos envolventes para ensinar. E nós também somos chamados a ensinar com inovação. Então, espera-se de um professor da escola bíblica que ele possa inovar. Não precisa inventar e fazer algumas coisas assim em prol de novidades ou de surpresas. Não, estamos dizendo de inovação. O que temos e como ensinar isso de uma maneira que possa, de fato, tornar o ensino eficaz, participativo, dinâmico na escola bíblica. Então, Jesus, a grande maioria das suas mensagens, dos seus ensinamentos, foi por meio de parábolas. E assim ele conseguiu alcançar todo o objetivo, o propósito na sua pregação, no seu ensino. Vamos ler um texto? Leia comigo em Mateus 13, 34 e 35 diz: Jesus falava todas essas coisas à multidão por meio de parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola. Assim se cumpria o que fora dito pelo profeta: abrirei a boca em parábolas. Proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Aqui, inclusive, neste capítulo, eu estou aqui com a Bíblia em mãos, Espero que você também esteja aí com a Bíblia. Eu estou tanto a Bíblia impressa quanto o aplicativo. Se olharmos aqui nesse próprio capítulo, capítulo 13, nós vamos ver algumas parábolas. Só neste capítulo, a parábola do semeador, parábola do joio, as parábolas do grão de mostarda e do fermento. Depois Jesus explica a parábola do joio. Temos aqui as parábolas do tesouro escondido e da pérola de grande valor. A parábola da rede. Observe, grande maioria dos ensinos de Jesus foi por meio de parábolas.
Ou seja, ele utilizou e inovou para transmitir verdades profundas de forma ilustrativa. Isso destaca a importância de inovar nas formas de ensino para alcançar uma compreensão mais ampla. Eu separei aqui um texto do Jeffrey Miller que nos ajudará a entender essa questão da inovação, como Jesus inovou e popularizou as parábolas. Então, nós vamos ver aqui que há algumas características bem comuns nas parábolas de Jesus. Primeiro, na maioria das vezes, a ilustração para apresentar aquela mensagem era introduzido como uma pergunta. Jesus falou muitas de suas parábolas em resposta a uma pergunta. Por exemplo, a parábola do bom samaritano responde: quem é o meu próximo? Lucas 10:30. A parábola da semente de mostarda responde: como é o reino de Deus? Lucas 13:19. E a parábola do servo infiel responde: quantas vezes perdoarei meu irmão? Mateus 18. Viu? Jesus introduzia uma pergunta para dar resposta, era uma inovação. É o que eu estou fazendo aqui com vocês. O que se espera de um professor da escola bíblica? Eu estou permitindo que vocês pensem, reflitam, estou dando pequenas respostas ao longo aí das aulas. Uso de imagens do dia a dia. As parábolas de Jesus incluíam imagens agrícolas que agradavam as pessoas do meio rural, além de imagens urbanas, como, por exemplo, um juiz, um fariseu, um cobrador de impostos orando no templo, ganhos em investimentos e um banquete frequentado por pessoas da cidade. Ele está usando imagens do dia a dia. Também personagens sem nome. Para maximizar a ampla aplicação de suas parábolas, Jesus deixou seus personagens genéricos e sem nome. A parábola do homem rico e Lázaro, por exemplo, Lucas 16:19, é uma exceção. É uma única parábola que usa um nome próprio. No caso, Lázaro, o homem rico, não tem nome. Embora, às vezes, até se diz que essa história é ilustrativa. Uma parábola pode ser ilustrativa ou algo que realmente aconteceu. Então, aí no campo da interpretação desta parábola do homem rico e Lázaro, se considera que, ou seja, de fato, uma história real ou uma ilustração para ensinar uma verdade espiritual, moral, enfim. Além disso, outra característica da parábola é o reino dos céus. Muitas das parábolas de Jesus descrevem características do reino dos céus e dos seus cidadãos. O conjunto de pequenas parábolas que eu acabei de falar aqui, Mateus 13, apresenta o reino como uma realidade presente e futura. E a parábola também tem a moral da história. E essa moral da história geralmente é chocante, é algo assim que chama a atenção. As parábolas de Jesus frequentemente eram concluídas de maneira chocante. Porque essas parábolas, elas entretinham ou satisfaziam curiosidade. Elas exigiam interpretação e aplicação, as pessoas ficavam pensando naquilo que foi falado. E o ponto final era planejado para conversar, era didático, era instrutivo, para conversar com seus ouvintes, para alterar o curso de vida deles, como, por exemplo, vai e procede tu de igual modo. Está lá em Lucas 10:37, ou digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Lucas 18:14. Então, espera-se do professor da escola bíblica que, de fato, ele possa inovar no ensino bíblico,
a partir daquilo que se tem, faça uso para inovar. Então, vamos pensar agora aqui o desenvolvimento da inovação no ensino bíblico. Hoje nós temos tecnologias e mídias sociais. Na época de Jesus não tinha. Como você está usando a tecnologia e as mídias sociais? É importante que faça uso, explore o uso da tecnologia como apresentações multimídia, vídeos que, logicamente, você primeiro assistiu, primeiro avaliou, interações online, para tornar as lições mais dinâmicas e envolventes. Esses dias eu estava dando uma aula para a classe dos adultos, por exemplo, e pedi que eles respondessem uma pergunta. Só que não falassem ali, eles deveriam entrar no WhatsApp, no grupo dos alunos da classe dos adultos, e deveriam responder por escrito. Por quê? Eles iriam desenvolver ali, pensar antes de falar. Então, quando eu escrevo, eu penso. Quando eu falo o que está na minha cabeça de primeira, assim, eu não pensei muito. Então, eu queria essa reflexão. Foi bem interessante. Todos eles, pessoas de 30 anos e pessoas de 60 anos, responderam pelo WhatsApp a pergunta que eu levantei ali em classe. Então, utilizei aqui de uma dinâmica para envolver por meio de uma tecnologia e mídias sociais. Além disso, eu desenvolvo a inovação no ensino, atividades práticas, introduzindo atividades práticas como dramatizações, projetos de grupo, estudo de caso, para promover a participação ativa dos alunos. Eu, por exemplo, já cheguei em sala de aula e disse, olha, hoje a aula, vocês que vão apresentar a aula hoje. Lógico, eu estudei toda a lição, mas dividi, a lição tinha 3 pontos. Dividi a sala em 3 grupos. E falei, olha, esse grupo aqui é o grupo 1, vai ficar com o ponto 1 da lição. Esse grupo aqui é o grupo 2, vai ficar com o ponto 2 da lição. E esse grupo, o grupo 3, vai ficar com o ponto 3 da lição. Vocês devem ler, reler, ler os textos e chegar a uma conclusão sobre esse ponto da lição. E vocês vão ter 30 minutos para fazer isso. Depois de 30 minutos, eu então dei 10 minutos para cada grupo. Ou seja, a aula durou 1 hora. O grupo 1 tem 10 minutos, o 2 e o 3 também, cada um tem 10 minutos para explicar a conclusão que chegaram sobre esse ponto da lição. Ou seja, interagir com toda a turma, eles discutiram entre si, falaram as suas opiniões, até chegaram a um denominador comum do que estava falando aquele ponto, aquela lição, aquele ponto específico da lição, e apresentaram, e assim concluímos a nossa aula. Então, atividades práticas, elas são inovadoras, e nós não precisamos inventar nada, apenas inovar com aquilo que nós já temos, o conteúdo que nós já temos. Além disso também, relevância cultural. É assim que nós desenvolvemos a inovação no ensino bíblico. Relevância cultural. Conecte as lições bíblicas com elementos culturais, contemporâneos, relacionando os princípios eternos com a realidade atual. Nós, professores, lógico, temos que buscar inovar, estar ciente dos desafios, como a necessidade aí, né, de ser sempre bíblico, não deixar que a inovação leve a gente assim, para uma viagem, algo que não está na Bíblia, e tudo com base na inovação. Não. Sempre com base na Bíblia. E é importante buscar o feedback aí também dos alunos, né, para a eficácia das estratégias utilizadas. Eu estou lendo um livro e eu gostaria de compartilhar com vocês um trecho desse livro. E eu indico a leitura desse livro. Chama-se A Pirâmide da Sabedoria. Nesse livro, o autor fala sobre o uso adequado das tecnologias, principalmente nas redes sociais. E ele diz assim, olha, promova fontes de vida, verdade e sabedoria.
Escritura, igreja, natureza, livros e beleza. No espaço online, produza fontes de vida. Incentive o mundo online a respirar ar fresco offline, mas faça o que puder para melhorar a qualidade do online. Plante flores e árvores virtuais, em vez de desmatar florestas virtuais. Em uma mesa cada vez mais cheia de alimentos gordurosos e açucarados, ricos em colesterol espiritual e sabores artificiais, ofereça, essa é uma palavra para você, professor, ofereça algo delicioso e nutritivo, inovando por meio do ensino e ensinando sempre a palavra saudável, a palavra de Deus. Então, é isso. Espera-se que o professor inove no ensino bíblico, mas entendendo que o ensino é bíblico. Não pode ser um ensino só porque é inovador ou porque só está na moda aí, nas ondas. Não. O ensino continua sendo bíblico. O outro princípio, o segundo que eu estou trabalhando nesta aula, mas no total até agora o sexto princípio, atendimento às necessidades individuais. Esse princípio é para orientar os professores sobre como identificar e atender às necessidades individuais dos alunos, promovendo ali uma abordagem, um ensino ali mais personalizado. Então aqui, de fato, a gente precisa pensar em como desenvolver isso no nosso ministério. Nós sabemos que cada pessoa é única, com diferentes estilos, maneiras de aprendizado, experiências de vidas e desafios. E o professor da escola bíblica, ele é chamado para ensinar e para promover um crescimento espiritual em cada aluno. Então, nesse princípio, logicamente, nós estamos falando aqui basicamente de um ensino cristão cuja base é o amor. O professor, ele deve tratar todos igualmente. Contudo, no que diz respeito ao aprendizado, o professor pode identificar algumas situações que dificultam o ritmo de aprendizagem de alguns alunos. Por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui. Um novo convertido ou um cristão imaturo. Ele tem dificuldade, ele está tendo dificuldade de aprender. Eu não posso querer que um aluno que já está maduro na fé, seria ao contrário, né? Eu não posso querer que um novo convertido tenha a mesma facilidade do aprendizado de um maduro na fé, de alguém que tem maturidade. Para um novo convertido, eu tenho que ensinar ele até como abre a Bíblia. Eu tenho que ensinar ele até como encontra os livros da Bíblia, o que é um capítulo, o que é um versículo, como orar, como consagrar a sua vida a Deus, coisas básicas. Então veja que é um estilo de aprendizagem que eu tenho que personalizar ou atender aquela necessidade individual daquele aluno. O apóstolo Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios 2, 1 ao 2, ele fala sobre isso. Né, sobre o novo convertido, o cristão imaturo, que você tem que dar um alimento, líquido, né, o leite, para pessoas mais maduras, você dá uma comida mais sólida. Esse exemplo, ele é muito da educação, muito do ensino, porque cada fase da vida a pessoa tem uma forma de aprendizagem e eu preciso conhecer isso. E nós, nesse curso, inclusive, vamos estudar qual é a forma que as crianças aprendem, os jovens, os adultos. Então, precisa de uma abordagem específica. Sabe um outro exemplo? Nesse sentido do princípio de atender às necessidades individuais? Às vezes é uma situação momentânea que o aluno está enfrentando. Uma doença, a perca de um ente querido, uma adversidade, às vezes é algo momentâneo.
Romanos 12, versículo 9 ao 16, né, fala para a gente tratar uns aos outros com amor fraternal, ou seja, um amor familiar. Nós precisamos, de fato, ter também esse olhar sobre os nossos alunos. Porque, de fato, pode ser algo momentâneo que está impedindo ele de aprender. E os professores vão fazer uma grande diferença na vida espiritual, na vida deste aluno. Eu poderia dizer do meu próprio exemplo. Eu, desde criança, vou para a igreja, mas era aquela igreja que era, né, hiperativa, né, não conseguia parar quieto. Logicamente que no meu caso, tinha várias situações que também eram momentâneas. Então, eu fui uma criança, né, criado pelo meu pai, contrariando aí, né, as estatísticas, na maioria das vezes as crianças ficam com as mães. No nosso caso, eu e meus 2 irmãos ficamos com o nosso pai. E a figura materna veio por meio da minha avó. Então tinha várias questões, né, sociais, emocionais, familiares que tinham envolvido ali aquela situação que eu estava. Mas uma criança que poderia dizer assim, dava muito trabalho em qualquer tipo de escola que eu fosse estudar. Pode ser na escola bíblica ou na escola do ensino fundamental, ensino médio. Tive vários problemas na minha educação, principalmente nessa fase da educação infantil e fundamental. Na igreja, ou talvez até na escola também pública, quando faltava, talvez seria ali motivo de alegria para os professores, né? Porque uma criança muito hiperativa, pouca atenção, muita bagunça, chamando muita atenção. Mas eu, inclusive, encontro até hoje as minhas professoras da escola bíblica, né? E que testemunham o milagre de Deus sobre a minha vida, né? E eu agradeço e oro a Deus agradecendo pela vida delas, porque elas tiveram essa compreensão, essa percepção, esse amor, me ensinaram, me orientaram. Quando eu entreguei minha vida a Cristo, foi em uma escola bíblica, uma professora pregando sobre o plano da salvação. Então, às vezes é uma situação que a gente não conhece, mas quando a gente passa a conhecer, nós vamos até nos posicionar melhor para o que podemos fazer para ensinar aquele aluno. Ou ainda, talvez, até mesmo uma dificuldade de aprendizagem em que o aluno já esteja sendo até acompanhado por profissionais da saúde. E na igreja é importante que ele tenha suporte, né, para desenvolver sua fé em Cristo. É claro que eu estou dizendo dentro das nossas realidades. Hoje, graças a Deus, nós temos muitos pedagogos, psicopedagogos, psicólogos, terapeutas, especialistas que acompanham. E dentro da própria igreja, tem também pessoas que atuam no secular, mas servem a Deus em qualquer lugar onde elas estejam, e que podem ajudar dentro das nossas limitações. Nós também precisamos ter esse suporte para desenvolver a fé em Cristo das pessoas, independente do ritmo de aprendizagem de alguns e das dificuldades que essas pessoas tenham. Até mesmo porque todos nós temos, né, dificuldades. Então, como eu desenvolvo esse princípio, atender às necessidades individuais? Conhecimento, acabei de dizer aqui, eu preciso conhecer os alunos, entender suas experiências, seus desafios e também as necessidades espirituais específicas. Eu preciso também adaptar a minha abordagem de ensino para que eu possa alcançar diferentes estilos ali de aprendizagem, reconhecendo sempre, né, que alguns alunos aprendem mais rápido, outros mais lentos. Isso é indiferente. Eu estou ali para ensinar, para instruir, para influenciar esses alunos. Então eu posso perceber, por exemplo, que uns aprendem melhor através de discussões, outros através de estudos mais reflexivos. E também eu desenvolvo essa questão de atender necessidades individuais, até mesmo no aconselhamento. O professor
é uma pessoa que pode fazer aconselhamento. Lógico, respeitando toda a ética, todo o princípio, né, da lisura, para que não se levante nenhuma situação ali, né, que pareça algo que não, talvez de fato não seja, né? Então, o aconselhamento, ele precisa ser feito buscando orientar, desenvolver, auxiliar, né, todos os nossos alunos aí e compreender melhor as situações que estão ali na rotina, no dia a dia da escola bíblica. Um professor dedicado, certa vez disse, e eu concluo esse princípio aqui para nós irmos para o terceiro e último dessa aula, o que esse professor disse. Esse era um professor dedicado e ele diz: meus filhos, por quem estou novamente sofrendo dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Esse professor apóstolo Paulo, Gálatas, capítulo 6, 19. E olha, eu separei aqui um comentário do John Stott sobre esse versículo. O John Stott diz assim: a atitude de Paulo para com os Gálatas é bem diferente da dos falsos mestres. Ele os chama de meus filhos e se compara à mãe deles. O objetivo da metáfora materna não é ilustrar a dependência que os Gálatas tinham de Paulo, mas o trabalho de Paulo por eles. O apóstolo não se contenta com o fato de que Cristo viva neles. Ele anseia ver Cristo formado neles. Vê-los transformados à imagem de Cristo. A diferença entre Paulo e os falsos mestres deveria estar clara a esta altura. Os falsos mestres procuravam eles mesmos dominar os Gálatas. Paulo ansiava que Cristo fosse formado neles. Os falsos mestres olhavam para o seu prestígio e sua posição de maneira egoísta. Paulo estava preparado para se sacrificar pelos Gálatas, para estar em trabalho de parto, até que Cristo fosse formado neles. Olha, irmãos, que alegria a gente olhar para os nossos alunos e dizer: eu estou vendo Cristo formado na sua vida. E os falsos mestres não têm esse interesse. Não têm esse interesse de sofrer em prol da educação. Os professores da igreja, nós fazemos isso, porque nós estamos dedicados. É lógico que desafios podem surgir ao tentar aí atender às necessidades individuais, especialmente em classes grandes, com muitos alunos, né? A estratégia aqui é nós estarmos sempre perceptível, preocupados, atenciosos com os nossos alunos. E nós vamos saber direcionar esse atendimento às necessidades individuais até que Cristo seja formado em cada um, em nós e em cada um dos nossos alunos. Passo então a dizer do terceiro princípio dessa aula, que é a liderança e colaboração. O que se espera de um professor da escola bíblica? Já disse nessa aula. Espera inovação no ensino, espera atendimento às necessidades individuais e agora liderança e colaboração. Nesse princípio, eu enfatizo a importância da liderança no contexto da escola bíblica e incentivo a colaboração efetiva entre todos os envolvidos. O ensino cristão, meus irmãos, é um esforço coletivo. Os professores desempenham um papel fundamental como líderes e colaboradores na edificação do corpo de Cristo. Só que desde a pessoa que abre a igreja, que recepciona, talvez alguém que faz o café, tem um café antes da escola bíblica, alguma coisa assim, até da pessoa que está ali organizando os diários de classe, ao que está recolhendo as ofertas, que ajudou na manutenção, na limpeza ali do espaço, do templo, das salas de aula.
Tudo isso, até do irmão que contribui na escola bíblica, tudo isso é um esforço coletivo. E esse exemplo é dado também pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12, 14. Acompanhe comigo. 1 Coríntios 12, 14. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé dizer, por que não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, por que não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Paulo está utilizando aqui a metáfora do corpo para ilustrar a interdependência dos membros na comunidade cristã. Assim como cada parte do corpo tem um papel vital, cada membro da escola bíblica contribui também para o crescimento espiritual e o desenvolvimento ali da escola. Como nós podemos desenvolver a liderança e a colaboração? Primeiro pensar em equipe. O que é uma equipe? Equipe é quando todos estão juntos em um mesmo objetivo, um mesmo propósito. O grupo é diferente. Eu entro numa sala de aula, tem um grupo. Estamos estudando a mesma matéria, com o mesmo professor, mas cada um tem o seu objetivo. Isso, estou falando numa faculdade, na escola pública, cada um tem o seu objetivo. Um quer formar medicina, outro é engenheiro, outro é advogado, outro é professor, cada um buscando os seus objetivos. Isso é um grupo. Está todo mundo junto ali, mas com propósitos diferentes. Equipe, cada um tem que colaborar um com o outro para que a equipe possa vencer, para ganhar. O objetivo é o mesmo. Então, uma equipe é diferente. É a mesma coisa de, por exemplo, unidade. É diferente de estar junto. É diferente. Estar junto, nós podemos estar aqui. Alguém, esses dias, usou uma ilustração. Eu ouvi uma mensagem, acho que foi o pastor Levino, numa pregação, dizendo que um saco de batata está junto, tudo dentro de um saco. Mas você consegue ali separar as batatas. Uma vez que elas foram cozidas e juntaram para fazer um patê, não dá mais para separar. Isso é unidade. Uma coisa é você estar junto, outra coisa é você estar unido. Depois que juntou, né, e foi unido ali, não tem como mais dizer, tira aí uma batata. Não, virou um purê de batatas. Então, equipe, a gente tem que pensar em desenvolver, promovendo unidade. Pessoal, nós temos um objetivo na escola. Aqui não é uma escolinha, aqui não é uma escola qualquer, aqui é uma escola que tem a figura do diretor, no superintendente da escola bíblica, do secretário, tem chamada de classe, tem professores, alunos. O objetivo é ensino, é consolidação da fé em Cristo. Então a gente tem que desenvolver equipes na escola bíblica e reconhecendo aí o dom e a habilidade de cada um e valorizando. Não adianta só eu valorizar um grupo e em detrimento dos demais, não. Além disso, colaboração efetiva, colabore com outros. Tanto outros líderes e professores, né? Compartilhando recursos, ideias, experiências, para enriquecer a qualidade do ensino. O ensino ele é muito enriquecedor quando eu compartilho as experiências, as ideias, os recursos com outros professores, outros envolvidos na escola bíblica. E mentoria e discipulado. O que é mentoria? Mentoria é quando uma pessoa mais experiente, que sabe, que domina o assunto, a prática daquele conteúdo, ensina uma pessoa menos experiente. E discipulado, que é líderes ensinando não só na teoria, mas também na prática. Por isso, pessoal da escola bíblica, um apelo que eu faço a vocês, tem que reunir mais vezes. Superintendentes, diretores da escola bíblica, reúnam a equipe mais vezes. Não fique só aquele negócio da sala de aula, não. Vamos ter comunhão, vamos nos reunir para tomar um café, um chá, para um almoço e conversar sobre o ensino na igreja, trocar experiências,
ser ministrados, orar juntos uns pelos outros. Eu sei que desafios podem surgir quando se trabalha em equipe, né? Como, por exemplo, diferentes opiniões, estilos, mas é preciso praticar uma boa comunicação, uma empatia, respeito mútuo, né, para todos da equipe. Tudo isso é essencial. Tá bom? Quando o apóstolo Paulo fala, eu quero deixar essa palavra aqui para concluir essa aula. Em 1 Coríntios 3, o apóstolo Paulo fala sobre divisões na igreja. Isso é muito ruim. Isso não pode acontecer com nenhum ministério em específico da qual eu estou direcionando aqui ao pessoal da escola bíblica. E ali no capítulo 3, ele usa uma ilustração. Ele diz assim, apenas um versículo, leia comigo, 1 Coríntios 3, 6. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. O comentário bíblico Esperança diz o seguinte sobre esse versículo. Por meio dessa ilustração, Paulo não está dizendo que somente ele conquistou pessoas para Jesus e que Apolo apenas lhes teria dedicado cuidado e incentivo. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo acabara de designar também Apolo como servo por meio de quem crestes. Porque há um entendimento, uma pausa aqui, há um entendimento que diz assim, olha, Paulo, ele plantou a igreja e Apolo continuou, assumiu o pastoreio ali, dando incentivo, ânimo e consolidação. Não, Paulo também está dizendo que Apolo é como servo por meio de quem aquele povo creu. O olhar de Paulo recai sobre a igreja como um todo, não sobre os indivíduos que chegaram à fé. Para a igreja como tal, Paulo era e continuava sendo aquele que a plantou pela primeira vez. Depois veio Apolo e regou, de modo que a igreja cresceu visivelmente e aumentou pela conquista de novos membros. Mas Paulo selecionou os termos com muita ponderação. A intenção não foi apenas caracterizar a diferença do serviço, mas, acima de tudo, ressaltar. Se a fé aconteceu por meio do nosso serviço, nesse empenho nós apenas fomos capazes de plantar e regar. Mas quem faz crescer? Quem faz crescer é Deus. Irmãos, somos nós, professores. Nós não somos melhor uns dos outros, não é por causa de nós, do nosso trabalho, não. Liderança e colaboração. Liderar significa guiar, apontar caminhos, conduzir pessoas por um caminho que você já foi e sabe o que é trilhar nesse caminho. Isso é liderança. Colaboração no reino de Deus significa eu faço algo, você faz algo, nós dois fazemos juntos. Porque no final das contas é tudo para a glória de Deus. Muito bem. É essa a aula de hoje. Que nós possamos inovar no ensino, que nós possamos atender às necessidades individuais e liderar e colaborar. Eu encerro essa aula dizendo de uma novidade. No link aqui deste vídeo, vai ter, na descrição, desse vídeo, vai ter um link. Então, é isso. Estou sendo orientado aqui pelo meu técnico aqui, o Fabrício, que está me acompanhando aqui. Então, na descrição desse vídeo tem um link. Este link você vai poder interagir comigo, que sou o professor dessas aulas iniciais do curso. Tira dúvida, faça perguntas. E também peço que você faça comentários aí nesse vídeo. Se você está gostando do curso, se está te ajudando, talvez conte algo que você já, de fato, sim, está colocando em prática, ou não tinha pensado nesse ponto que eu apresentei aqui. Isso vai ser muito bom também para o nosso feedback. Tá bom? Vamos orar? Senhor, louvado és o teu nome, para sempre seja engrandecido. Rendemos a ti toda a honra, toda a glória, todo louvor. Quando nós nos reunimos, é com muito respeito e devoção ao Senhor. Ao Senhor toda a honra, toda a glória. Aperfeiçoe e capacite cada um dos nossos professores para a tua glória, essa é a nossa oração.
em nome de Jesus. Amém. Um abraço a todos, Deus abençoe. Até a próxima aula, que é a última desta primeira série de aulas que eu estou lecionando para vocês. Um abraço, fiquem na paz.